Descobertos arrepiantes, 12 segredos sinistros do interior que nunca devem ser revelados. A pequena cidade de São Pedro do Sul guardava segredos que a maioria dos seus habitantes preferia enterrar nas sombras. Alan, um jovem professor de apenas 28 anos, acabava de chegar, e logo sentiu a atmosfera pesada. O calçadão à beira do rio parecia o cenário de um filme de terror, com a luz fraca dos postes lançando sombras longas e distorcidas. Os moradores mais velhos sussurravam entre si, apontando com olhar apavorado quando Alan se aproximava. Os 12 segredos sinistros nunca devem ser revelados, ouviu alguém dizer, com a voz embargada pela tensão. Alan nunca estivera tão apreensivo. Havia algo profundamente errado naquele lugar. Com os dias passando, ele começou a sentir que a cidade acobertava algo maligno. No trabalho, seus alunos eram curiosos e inquietos. Professor, você sabe sobre as pessoas que desapareceram? Dizem que são levadas durante a lua cheia, disse uma aluna. A menção à lua cheia fez seu coração acelerar. Rituais estranhos, sabe? Tipo sacrifícios. Outro aluno complementou. O grupo de jovens se uniu a Alan numa busca por respostas, como uma equipe de investigadores em um filme de terror. As noites tornaram-se longas e inquietantes. A cada passo que davam em suas investigações, a escuridão parecia engolir suas vozes. Descobriram diários empoeirados, repletos de relatos assustadores sobre uma sociedade secreta que operava nas sombras. Cada linha escrita era mais perturbadora que a anterior, mencionava figuras respeitáveis da cidade, envolvidas em feitiços e rituais macabros. Os jovens estavam em estado de pânico. Eles sentiam que estavam sendo observados, uma pressão invisível atingia suas costas. Todo murmurinho na rua, toda sombra que se movia, fazia seu sangue gelar. Certa noite, eles se aventuraram em direção a uma famosa árvore esculpida, local de rituais ocultos. O ar estava carregado, quase elétrico, como se o próprio lugar respirasse com desconforto. De repente, um arrepio percorreu a coluna de Alan. Ele viu movimentos estranhos à distância. São Pedro do Sul, que parecia tranquila durante o dia, transformou-se numa armadilha à noite. Os risos nervosos rapidamente deram lugar a gritos de terror quando eles perceberam que não estavam sozinhos. Figuras encapuzadas emergiram da escuridão, sendo medo palpável no ar. Alan congelou. Não era apenas o medo do desconhecido, mas a impressão de que estava sendo seguido. E então, entre as sombras, uma figura conhecida se revelou. Alguém em quem ele confiava parte do pavor que havia engolido a cidade. O estrondo do seu coração ecoava em seus ouvidos enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Não é um lugar seguro para você, murmurou a pessoa, enquanto as figuras cercavam o grupo. Alan sentiu que a amizade se transformava em traição, que aqueles que pareciam amigos eram os próprios carrascos. O terror se apossou dele, e a cidade agora se apresentava como um labirinto de horrores, uma doce aparência que escondia o veneno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a noite a se arrastar, Alan percebeu que a verdade poderia custar sua vida. Fugia da escuridão, mas as sombras já o haviam encontrado. Um grito ecoou na escuridão e a floresta que antes parecia um lar, se tornará um caçador. Enquanto a perseguição se intensificava, a única pergunta que ressoava em sua mente era: por que eu? E se os segredos de São Pedro do Sul são mais profundos do que ele jamais poderia imaginar? Descobrir. Isso poderia ser a chave para sua sobrevivência ou a condenação eterna em um pesadelo sem fim. O desespero tomou conta de Alan, enquanto ele corria pela escuridão, as figuras encapuzadas se movendo como sombras atrás dele. Cada passo ecoava como um tambor em sua mente, cada respiração se tornava um esforço. Ele não sabia se os amigos ainda estavam com ele, não podia pensar neles, apenas em se manter vivo. Os galhos da floresta arranhavam sua pele e o cheiro de terra molhado o sufocava, mas ele não podia parar. Seu instinto dizia que se hesitasse, seria consumido. Da distância, um grito de terror cortou a noite. O som era agudo, quase animal, e Alan sentiu uma dor profunda em seu peito. Um de seus alunos. Sem pensar, ele girou sobre os calcanhares e tentou encontrá-los. Léo! Larissa! Gritou sua voz ecoando na escuridão.
Mas houve apenas silêncio em resposta, alimentando ainda mais sua ansiedade. Enquanto buscava, Alan percebeu que as árvores à sua volta pareciam se curvar para ele, como se quisessem envolvê-lo em suas garras, prendendo-o no lugar. Ele se virou novamente, a sensação de estar sendo observado o envolveu como uma névoa densa. Uma brisa fria acariciou seu rosto, e ele soube, naquele instante, que não estava sozinho. Algo estava à espreita. Com o coração acelerado, ele decidiu que precisava de um abrigo. Avançou, tropeçando em raízes expostas até que avistou uma pequena cabana quase oculta pelas árvores. As janelas estavam quebradas, e o telhado estava coberto de folhas secas. O instinto de sobrevivência o levou até lá. Mesmo que fosse uma armadilha, era melhor do que estar exposto àquelas criaturas. Ao empurrar a porta, um rangido ecoou pela floresta, fazendo-o hesitar. Um frio percorreu sua espinha quando ele vislumbrou o interior escuro. A cabana estava cheia de móveis empoeirados e objetos esquecidos. No entanto, algo mais prendeu sua atenção: um velho espelho em uma das paredes, envolto em folhas e teias de aranha. O reflexo parecia distorcido, como se algo estivesse se movendo por trás de sua superfície. Alan se aproximou, sua respiração suspensa. Quando olhou mais de perto, o espelho não apenas refletia seu rosto angustiado, mas também algo mais. Ele viu rostos desconhecidos, pálidos e sem vida, perdidos em uma expressão de sofrimento eterno. Alan estagnou, o medo primitivo envolvendo seu ser. Aqueles eram os que haviam desaparecido, capturados no outro lado daquela neblina. De repente, um barulho fez seu coração disparar. A porta se fechou com força atrás dele. Ele girou em direção à entrada, mas não havia ninguém. O ressoar da madeira era como uma gargalhada macabra que preenchia o ar. Estava preso. Alan sentiu uma onda de pânico, sua mente girando na possibilidade de ser o próximo a se tornar um refém daquela maldição. O silêncio na cabana aumentava, tornando-se opressivo. Então, o espelho começou a brilhar, uma luz fraca que foi se intensificando. A imagem começou a mudar, e Alan viu não apenas os rostos, mas cenas de rituais, sombras dançando ao redor de uma fogueira, tudo envolvendo a cidade. Ele reconheceu aquelas figuras encapuzadas eram pessoas que conhecia. A certeza do horror se instalou. Eles faziam parte disso, eles eram os responsáveis. As batidas nas paredes o despertaram da visão, um leve toque que quase soava como sussurros. As vozes murmuravam, ecoando dentro da cabana, convidando-o. Com um último lampejo de coragem, Alan decidiu que precisava descobrir a verdade, mas a pergunta ficou cravada em sua mente. Até onde ele iria para descobrir? O eco das vozes se intensificava e um novo som surgiu, passos se aproximando. Seriam aqueles com quem ele poderia contar ou seus capturadores? Alan estava prestes a descobrir, mas uma única certeza o atravessou. A noite em São Pedro do Sul ainda guardava muitos segredos e cada um deles poderia ser fatal. O crepitar dos passos se tornava mais alto, e a tensão no ar pesava como chumbo. Alan olhou para o espelho mais uma vez, como se ele pudesse oferecer uma resposta. Mas as imagens agora pareciam uma colcha de retalhos de uma realidade distorcida, com rostos que se fundiam e se separavam em agonia. Ele não tinha para onde ir. O medo desenhava sua mente em círculos e mais círculos, enquanto a poeira do passado pairava ao seu redor. Um som de madeira rangendo cortou o silêncio, e Alan finalmente viu que se aproximava. Era uma figura alta, encapuzada, seu corpo envolto em uma túnica escura que parecia absorver a luz. O coração de Alan pulsava descontroladamente. As vozes no ar tornaram-se mais insistentes, como se estivessem implorando ou talvez advertindo. Ele se esforçou para ouvir, tentar entender o que estavam dizendo enquanto a figura se aproximava, a atmosfera pesando ao redor como um manto. Alan, a voz era grave, arrastada e profunda, como se ecoasse de dentro da própria terra. Você já está aqui há muito tempo. O pânico invadiu Alan. Aquela voz familiar? Seus alunos? As figuras encapuzadas estrangularam sua esperança como um pesadelo dominando seus sentidos. Ele se virou para o espelho uma última vez. O que havia lhe sido revelado? Por que estava preso ali? Um mau pressentimento o inundou, e ele se lembrou das histórias que ouvirá sobre a cidade. Rituais antigos, cultos que ofereciam sacrifícios em troca de proteção. O horror estava mais próximo do que poderia imaginar. O que você quer de mim? Alan gritou, sua voz tremendo. A figura não respondeu, mas seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Em vez disso, ergueu uma mão, apontando para o espelho. Alan sentiu um impulso estranho, como se algo quisesse puxar para dentro daquele reflexo. As faces no espelho começavam a gritar silenciosamente, suas bocas se movendo em pânico, suas expressões transbordando um desespero que ele não conseguia decifrar. Com um movimento brusco, Alan se afastou da figura.
O desejo de escapar se sobrepunha à curiosidade. Ele não poderia render-se ao que quer que estivesse diante dele, mas cada passo parecia apenas cimentar seu destino. Ele precisava entender, e a única forma de fazê-lo era confrontar a verdade que aquelas vozes clamavam. Dando um profundo suspiro, ele avançou. O espelho pulsava com uma luz tênue, beconando suas esperanças e pesadelos. Ele se lançou em direção à superfície fria, e ao fazer isso, um grito agudo ecoou pela cabana, um grito que parecia ser um eco, uma resposta aos sussurros. Alan paralisou. O que havia do outro lado? A resposta, ou ainda mais terror? A cabana começou a tremer, e os sussurros se tornaram uma cacofonia ensurdecedora, misturando lamentos de dor com risadas macabras. Seria isso o destino que seus amigos enfrentaram? Um redemoinho de imagens se formou em sua mente, um vislumbre do que poderia ser se ele não conseguisse escapar. Mas era agora ou nunca. No momento em que sua mão tocou o espelho, todo o ambiente ao redor parecia desmoronar. Luzes e sombras lutavam por domínio, e Alan sentiu seu corpo sendo puxado. Assim que o fez, uma última visão perfeita invadiu sua mente, as figuras encapuzadas dançando ao redor da fogueira, uma dança de celebração. E ele teria que decidir, cruzar essa linha e enfrentar a verdade ou ficar preso para sempre na escuridão. Naquele desenrolar vertiginoso, ele finalmente percebeu, enquanto a escuridão envolvia seu ser, a cidade não era apenas um lugar com segredos, era uma entidade viva, uma criatura que exigia sacrifícios. A consciência de que estava a um passo da revelação definitiva se misturou com o terror quando Alan sentiu um puxão final e foi arremessado para o outro lado do espelho. O que ele encontraria do outro lado, quando tudo que amava estivesse em jogo? Alan se encontrou em uma escuridão densa, tão espessa que parecia ter forma. Ele estava parado em um espaço indefinido, um vazio pulsante que vibrava como se estivesse vivo. No entanto, a sensação de estar sendo observado o envolvia a cada respiração, a cada batida de seu coração acelerado. O eco de suas dúvidas reverberava, enquanto tentava entender onde estava. Gradualmente, uma luz tênue começou a emanar do chão. Movimentos suaves desenhavam silhuetas distantes, figuras encapuzadas que se reuniam em círculo, semelhante àquela visão que ele tivera antes. Os rostos, embora indistintos, estavam congelados em expressões de dor e desespero. Eles giravam lentamente, como se o tempo não existisse. Alan sentiu o próprio corpo enrijecer. Você chegou, sussurrou uma voz familiar, mas distorcida, que trazia consigo um peso que o fazia tremer. Quem está aí? Alan perguntou, sua voz ecoando de forma estranha na escuridão. Diante dele, uma das figuras se aproximou, o capê puxado, revelando um semblante que Alan imediatamente reconheceu. Era Ana, uma de suas alunas. O olhar dela estava vazio, perdido em um abismo de sofrimento. Alan, você não devia ter vindo aqui. A voz dela era um eco fragmentado de sua essência. Aqui todos pagam um preço. O pânico tomou conta de Alan. Ele queria se afastar, mas o medo da dor misturava-se a um desejo angustiante de entender. As palavras de Ana reverberavam em sua mente como um alerta. O que aconteceu com vocês? Ele tentou engolir o nó na garganta e manter a voz firme. As figuras ao redor começaram a murmurar, uma cacofonia de lamentos que formava uma canção sinistra. No entanto, as vozes eram mais que isso. Elas tinham um tom de arrependimento, de aviso. Alan percebeu que estavam falando algo sobre a proteção que a cidade oferecera em troca de sacrifícios, um pacto que não podia ser quebrado. Você também se tornou parte disso. Ana agora se aproximava mais, os olhos refletindo uma profunda tristeza. Você já era um escolhido. Os que se foram queriam te salvar, mas a cidade não permite isso. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Alan sentiu o peso da revelação e a inevitabilidade do destino que o aguardava. O espelho, a figura encapuzada, tudo fazia sentido agora. Ele não estava apenas preso, era parte de um ritual maior, um ritual que exigia as suas recordações, as suas emoções, a si mesmo. Não! Alan gritou, o desespero subindo como uma onda avassaladora. Eu não posso ser parte disso. Ana estendeu a mão, mas o que deveria ser um gesto de conforto se tornou um tormento. Algo se movia sob a superfície do chão, lábios formados pela própria escuridão começaram a se abrir, formando um caminho para o abismo. Você deve escolher, sussurrou Ana, enquanto as sombras no próximo instante, a luz das figuras ao redor começou a se apagar, uma a uma, até que restasse apenas Alan e Ana, em um vazio negro. Então, a cabana começou a tremer mais uma vez, como se a cidade estivesse confessando suas mentiras, e o eco de vozes se intensificou. Alan percebeu que não havia só um papel a desempenhar, mas múltiplos.
Ele tinha que decidir se tornaria parte da escuridão ou lutaria por sua liberdade. Com a adrenalina correndo em suas veias, Alan rechaçou o medo e gritou: "Não será assim. Eu não vou ser sacrificado." A escuridão ao seu redor pareceu responder à sua determinação. Uma corrente de força emergiu de seu interior, e as sombras começaram a se recuar, como se não conseguissem suportar sua resistência. Mas ele sentiu que não havia como escapar sozinho. Alan, ajuda Ana estava prestes a desaparecer na escuridão, sua forma evaporando como fumaça. Ele se lançou à sua frente, segurando sua mão, mas havia um limite invisível entre eles. O lamento dos outros crescia e o abismo se alargava sob seus pés. Ele sentiu o peso da cidade, dos sacrifícios, tudo sendo empurrado para cima dele, como uma força incontrolável. A única escolha que ele tinha agora era entre salvar a si mesmo ou tentar salvar Ana e os que partiram. E assim, ele fez a única coisa que lhe restava: gritar mais uma vez, invocando o poder do passado e do presente. Sua voz ecoou, ecoou, ecoou até que um clarão surgiu no horizonte. Uma luz atravessando a escuridão. Mas seria essa luz um caminho para a salvação ou uma armadilha ainda mais profunda? Só o que poderia decidir isso era a coragem de Alan diante do seu maior medo. O clarão cresceu, iluminando as sombras que dançavam freneticamente ao redor de Alan. A luz não era quente. Muito pelo contrário, parecia cortante, como 1000 lâminas perfurando sua pele. Ele olhou para Ana, que agora estava quase invisível, presa entre o que restava do seu ser e a escuridão voraz abaixo deles. "Não!" Alan gritou, sua voz se fundindo com os ecos dos lamentos. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão na direção dela. O contato parecia vir com uma resistência, como se uma barreira existisse entre eles. Uma barreira feita de dor e sacrifícios. Os murmúrios das figuras encapuzadas aumentaram. Conversas entrecortadas e sussurros coercitivos, palavras que Alan não conseguia compreender mas que lhe abriam cicatrizes na alma. Sentiu o terror crescendo, como uma bolha prestes a estourar dentro dele. "Você tem que fazer uma escolha, Alan." Ana implorou, a nebulosidade em seu olhar se espessando com o peso da condenação. Alan sentiu a escuridão se espreguiçar debaixo dele, quase como se estivesse viva, como um predador esperando a oportunidade de capturá-lo. Ele respirou fundo, tentando afastar a sensação de impotência, mesmo quando a dúvida ameaçava dissolver sua coragem. "Escolha." As vozes começaram a entoar, um coro fúnebre que se reverberava em seu coração. "Escolha o que você quer salvar." Uma pergunta se formou em sua mente. O que realmente estava em jogo? Sua vida? A liberdade de Ana? Ou o destino dessa cidade maldita, colhida em um ciclo interminável de sacrifícios? A luz pulsatória o chamava, enquanto a escuridão prometia um alívio sedutor. Era como se a cidade tivesse vida própria, desejando que ele se entregasse. "Não posso deixar você." Alan afirmou, sua voz ganhando força, mesmo quando suas mãos tremiam de medo e dúvida. Ele avançou mais uma vez, sentindo que algo estava mudando na atmosfera ao seu redor. A luz ao redor dele começou a se expandir, deslocando a escuridão, revelando mais figuras, mais rostos que ele conhecia. A professora de português da escola, a recepcionista da biblioteca, todos aqueles que desapareceram na cidade, parecendo perdidos, mas não em paz. Eles estavam presos, e Alan percebeu que a escolha que tinha era mais complicada do que se imaginara. "Você não entende," gritou Ana, lutando contra a escuridão que puxava suas feições. "Não há salvação aqui. A cidade nos possui." Alan hesitou. O que ele realmente poderia fazer? A luz parecia asfixiante, mas era a única coisa que poderia oferecer alguma esperança no labirinto sombrio que se tornará as vidas deles. Ele decidiu que não poderia permitir que aqueles rostos familiares, ficassem perdidos eternamente na escuridão. "Eu vou lutar," proclamou, cerrando os punhos. A luz aumentou, prendendo a escuridão como uma rede de energia crescente. Os sussurros se tornaram gritos, clamando por controle, enquanto a cidade lutava para mantê-lo preso. Foi então que o chão sob seus pés começou a ceder. Alan sentiu seu corpo ser puxado para o abismo que se abria, um chamado visceral que ameaçava consumi-lo. Ele se agarrou à última imagem de Ana que lhe restava, a expressão angustiada. "Você pode me salvar." Ela sussurrou, quase inaudível em meio ao clamor da escuridão. Alan sabia que tinha que agir rápido. Com uma explosão de determinação, ele se lançou para a luz, sentindo seus limites se expandirem à medida que a escuridão tentava engoli-lo. Seria isso o que significava ser um escolhido? Colocar-se diante do abismo para salvar outros? O que mais estava em jogo? Ele não tinha certeza, mas enquanto avançava, percebeu que a luz se tornava mais forte,
e as sombras começavam a se dispersar. Mas antes que a libertação pudesse ocorrer, uma risada profunda e sinistra ressoou pelo espaço, envolta em nevoeiro e desespero. Você realmente acha que pode escapar? Uma figura encapuzada emergiu das sombras, sua presença emanando um frio cortante. Há sempre um preço a ser pago, e você já teve a sua chance. Alan congelou, preso entre o horror e a esperança. A transformação estava prestes a acontecer, e a pergunta ecoava em sua cabeça. Qual seria o preço desse sacrifício no final? A luz começava a apagar lentamente. A escuridão estava se reagrupando, pronta para reivindicar o que era seu por direito. E Alan, preso entre derrotas e vitórias, sabia que a próxima escolha seria a mais crucial de todas. Os ecos da risada ainda ressoavam nas paredes da escuridão, cortando o ar pesado de Alan como uma lâmina. A figura encapuzada se aproximou dele, um espectro perdido entre o real e a ilusão, sua presença sugando a luz ao redor como um buraco negro. Você realmente acha que pode desviar do seu destino? A voz soou como um eco de pesadelos. Alan tentou se mover, mas seu corpo parecia paralisado. O chão abaixo dele continuava a se desintegrar, como se a cidade estivesse se despedaçando embaixo dele. Lá embaixo, uma escuridão pulsante vibrava como um coração maligno, pulsando em um ritmo que combinava com os pensamentos de Alan. Ele sabia o que precisava fazer, mas sua mente estava em conflito. O preço a ser pago ecoava em sua alma: salvar Ana, a cidade ou a si mesmo. Isso era tudo uma armadilha bem arquitetada, alimentada pelo medo e desespero. Você é fraco. A figura encapuzada continuava, a risada se transformando em um rosnado. Olhe para você, preso entre o amor e a autopreservação. Essa é a sua fraqueza. Alan sentiu o calor da raiva subir. O que era fraco, afinal? Isso não era uma questão de coragem, mas de amor. Ele não ia desistir dela. Com cada fibra de seu ser, ele se lembrou dos rostos que estavam presos, das vidas que podiam ser salvas. E mais, a luz não era apenas uma força opressora, havia uma centelha de esperança ali, uma chance de empoderar aqueles que estavam perdidos. Eu não vou me render, bradou, a voz ecoando com fervor. O impacto de suas palavras iluminou sua determinação e fez a figura encapuzada hesitar momentaneamente. A luz começou a girar em torno dele, como um redemoinho de energia pura, emanando um brilho desesperador que faz a escuridão se encolher. Ele sentiu o chão tremer, não apenas sob seus pés, mas por toda a cidade. Uma sensação visceral o invadiu, como se todos os mortos se unissem, gritando por libertação. Enquanto a escuridão rugia, Alan concentrou-se, envolvendo Ana em sua mente. Ele exaltou sua essência, a lembrança de risos e momentos vividos juntos, e a luz começou a pulsar num ritmo crescente. Venha, Ana! Ele gritou com toda a sua força. Venha para a luz! O abismo sob ele continuava a se abrir, mas ele não recuou. Com o último impulso, ele se atirou para frente em direção à luz, sentindo seus músculos queimarem sob a pressão. O mundo ao seu redor parecia girar, cada segundo se transformando em uma eternidade. E então, uma explosão ressoou, não vinda de um único ponto, mas de todos os lugares ao seu redor. A luz jorrou, finalmente rompendo a barreira da escuridão de forma avassaladora. Vitalidade e desespero colidiram em uma tempestade de cores. Alan viu imagens de todas as pessoas afetadas por aquele ciclo de dor, rostos sufocando em aceitação, e outras expressões gritando por liberdade. Mas algo estava errado. A figura encapuzada não havia desaparecido. Sentindo o impacto arrebatador da luz, a obscura entidade começou a se contorcer. Um poder maléfico crescia em sua forma, como se estivesse se fortalecendo. Seus olhos apareceram sob o capuz, negros como a noite sem fim. Você não sabe o que está fazendo. A voz retumbou, agora carregada de furor. Uma habilidade de contra-ataque desenvolvia-se no ar, e Alan se viu limitado. A luz estava forte, mas a escuridão respondia com igual ferocidade. Ele deveria escolher, e essa escolha poderia custar tudo. Um grito de dor ecoou, e Alan virou-se para a fonte. Ana estava flutuando entre os dois mundos, lutando contra um feixe de trevas que ameaçava consumi-la por completo. Alan, ajude-me! Ela clamou. O terror em seus olhos era inconfundível. O que ele faria agora? Entre a luz e a escuridão, entre Ana e sua própria sobrevivência, uma nova escolha se impunha. Alan percebeu que, independentemente do caminho que escolhesse, a cidade nunca ficaria em paz enquanto seus segredos permanecessem ocultos. A escuridão rugiu de raiva e dor e Alan sentiu que sua hora estava se esgotando. Com a cidade em colapso ao fundo, ele sabia que a batalha final estava se aproximando. Ele precisava agir, mas a que preço? Como salvar Ana sem sacrificar a todos que estavam perdidos?
Ele estava preparado para as consequências? A luz pulsante ao redor de Alan parecia perder força enquanto a figura encapuzada se concentrava, sugando toda a energia positiva ao seu redor. O grito angustiado de Ana ecoou em seus ouvidos, como um eco distante de um aviso mortal. O tempo se arrastava, cada milissegundo uma tortura, e Alan sentia sua determinação se espelhar na escuridão crescente que o cercava. Eu não posso deixá-la, gritou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Uma corrente de desespero o empurrou para frente, mas havia algo em seu íntimo que o puxava de volta. Já havia tomado decisões antes que o condenaram, compromissos que o deixaram com a alma dividida. Aren't you the brave hero? A figura encapuzada zombou, seu tom agora provocativo, como se Alan fosse um garoto ingênuo em um conto trágico. Você realmente acha que pode salvar alguém, sendo tão insignificante? As palavras da entidade cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Alan sentiu raiva, mas também uma pontada de dúvida. A cidade à sua volta estava desmoronando. Paredes, edifícios, até mesmo os gritos dos que ali viveram pareciam se unir em um único clamor sombrio. Ninguém estava salvo e tudo estava nas mãos dele. Olhar para Ana era como ver uma parte de si mesmo sendo devorada lentamente. Seu corpo estava preso em um tentáculo de escuridão, os feixes de sombra apertando a cada segundo que se passava. Alan gritou pelo nome dela mais uma vez, seus pulmões queimando ao liberar a angústia. Porém, em vez de esperança, sentiu seu próprio fracasso começando a tomar conta. A figura encapuzada sorriu, revelando um semblante horrendo. Seu rosto, ou melhor, a falta dele, parecia um limbo. Era uma combinação de tudo que Alan temia, uma colagem de rostos distorcidos que surgiam e desapareciam com a mesma frequência que suas memórias o atormentavam. Eram os rostos dos perdidos. Vê? Eles estão todos aqui, e você é o responsável, Alan. Cada escolha que você fez trouxe esses mundos à beira do abismo. Agora faça sua escolha. Sua amada ou sua própria alma? Um tremor percorreu o corpo de Alan. Ele lembrou de cada momento, das pessoas que não puderam escapar e dos sonhos esquecidos. O peso das consequências caiu como um manto sobre seus ombros, mas seu amor por Ana era uma chama impossível de extinguir. Não importa o que acontecesse, ele não poderia deixá-la para trás. Ele respirou fundo, canalizando a luz que restava em seu coração. Sentiu a conexão com a cidade, um laço forte que unia suas almas a cada ser que já havia amado e perdido. E nesse instante, as trevas hesitaram, vacilaram. A figura encapuzada notou a mudança, franzindo sua expressão grotesca em desespero. Morte e vida são as moedas de troca, Alan. Quando você perceber, será tarde demais. Não havia mais tempo. Alan lançou um grito que reverberou pela escuridão. Com a força de seus sentimentos, ele se lançou na escuridão, buscando Ana. A luz voltou a girar, agora descontroladamente, como um furacão prestes a engolir tudo em seu caminho. Ele poderia sentir o corpo dela vibrar na proximidade, seus olhos, verdes como o mais puro dos campos, refletindo tanto amor quanto terror. O tentáculo das trevas apertava mais, puxando-a cada vez mais para o vórtice que pulsava embaixo deles. A essência de Alan e Ana começou a se entrelaçar em uma dança de destino. Pegue minha mão, gritou Alan, estendendo-se em direção a ela. Os olhos de Ana se arregalaram em pânico enquanto se esforçava para alcançar seu braço. Mas, mesmo no meio daquele frenesi, algo inusitado aconteceu. Uma sombra mais profunda se destacou e a risada, agora um eco profundo de raiva, ressoou em suas mentes. O que você fez, Alan? Sussurrou a figura encapuzada. Cada escolha tem um preço. A cidade começou a vibrar sob seus pés novamente, mais intensa e ameaçadora. A escuridão não era mais apenas uma presa, mas agora um verdadeiro inimigo, um adversário que se movia, que respirava, e que desejava a todo custo recuperar aquilo que Alan buscava. Percebendo que a batalha não era apenas por Ana, mas por suas próprias almas e a salvação de todos, Alan se questionou: conseguiria mesmo salvar a todos? Ou o que ele realmente procurava era uma ilusão? Com a tensão atingindo seu ápice, ele percebeu que a escolha agora tinha uma nova face. E naquele momento, uma gota de luz falhou, e todo o universo pareceu condensar em um único ponto. A escuridão exultou, e Alan soube, em seu íntimo, que o verdadeiro terror estava prestes a se revelar. A escuridão pulsava como um ser vivo, engolindo luz e esperança em sua voracidade. Alan se sentia perdido em um mar de sombras, enquanto o grito de Ana ressoava em sua mente, um eco distante que o impulsionava a agir. Ele estendia a mão, tentando alcançar o toque dela, mas a distância parecia ser medida em milênios, uma eternidade sufocante. Alan! Ana gritou, seu tom misturando desespero e determinação.
O tentáculo que a prendia arremessou-a em direção ao fundo de um abismo que se abria sob eles. A luz à volta tremeluziu, quase como se sua conexão com o mundo estivesse se rompendo. Não! Alan berrou, seu coração disparando. Ele sentiu a pulsação da cidade ao seu redor, uma batida frenética, clamando por ajuda. Mas a presença encapuzada parecia mais forte e mais faminta. Eu não vou deixar você ser consumida por isso. A figura riu, um som que ecoou como o estalar de ossos quebrando. Tente, Alan. Vamos ver quem vai resistir mais ao peso das trevas. E então, como se soubesse das intenções dele, a sombra ao seu redor se intensificou, uma espiral de horror que começava a distorcer a realidade. Alan lutou para manter as memórias do que havia construído com Anna em sua mente, sorrisos, promessas e aquele amor que parecia flutuar nas veias de ambos. A escolha é sua, herói. O que vale mais? O que você ama ou você mesmo? A cada momento, os rostos distorcidos na face da figura encapuzada pareciam se manifestar, lembranças de vidas perdidas, de pessoas que falharam em salvar aqueles que amavam. Alan cerrou os olhos, tentando afastar a visão daqueles fantasmas. Ele se lembrou do brilho dos olhos de Anna quando falavam sobre o futuro, as esperanças ainda por vir. Alan! A voz dela lenou suas entranhas com um frio cortante. Finalmente ele não se conteve. A raiva e a hoje ressoaram em um grito que fez as trevas hesitar. A luz ao seu redor respondeu à sua determinação, explodindo em um brilho intenso que fez a figura encapuzada recuar. Alan não estava sozinho. Os espíritos que haviam perdido suas batalhas começavam a se reunir do seu lado, força e luz se unindo. Isso não acaba aqui. Vazou a voz da figura, seu tom agora ameaçador. Você não pode escapar do que fez. Alan sentiu uma onda de energia preenchê-lo, uma de suas opções se tornando mais clara. Ele poderia sacrificar sua essência, jubilar-se como um herói ou ser consumido pelas trevas. Com olhos fixos em Anna, ele decidiu. Vou te salvar. Alan gritou, e a luz cresceu em um clímax de calor e beleza. As sombras se retorceram, tentando se proteger contra o brilho. Anna, ainda presa, olhou para Alan com desespero e gratidão, como se visse a entrega dele sendo transformada em coragem. Mas ao redor, tudo começou a se desmoronar. Edifícios desabavam, uma onda de caos parecia estar se espalhando, e a risada arrepiante da figura encapuzada ecoava no ar, muito mais próxima agora. Sua fraqueza será sua ruína, Alan. Em breve você descobrirá que mesmo a luz pode ser enganosa. E então, como uma onda, as trevas avançaram, e a cidade em volta deles começou a desmoronar em direções opostas, as vozes do passado clamando como um coro em desespero. Alan se preparou, o coração batendo forte enquanto se perguntava se a luz conseguiria manter o abismo afastado ou se aquela era a última vez que teria a chance de salvar Anna. Juntos, nós superaremos isso. Ele gritou, mas a treva parecia ansiosa por um contra-ataque ainda mais brutal, como se estivesse preparando uma revelação aterradora. Com o caos se intensificando, uma nova sombra se formou. Uma forma feminina surgiu do vórtice, uma figura coberta pela escuridão, com olhos que refletiam tanto dor quanto familiaridade. Alan sentiu seu coração afundar. Você não pode fugir do passado, Alan. Sussurrou a figura, e os ecos de suas palavras começaram a girar em sua mente. O que ela significava? O que a nova sombra revelaria? A batalha estava apenas começando. O ar ficou pesado, eletrificado pela presença da nova figura. Alan sentiu uma onda de desespero, como se o próprio chão estivesse ruindo sob seus pés. A forma feminina se adiantou, contorcendo-se na escuridão, traçando um caminho que parecia quase vivo. O rosto oculto sob o capuz revelava apenas um par de olhos profundos, refletindo o turbilhão de angústia que habitava a mente de Alan. O que você quer? Ele gritou, tentando esconder sua vulnerabilidade atrás de uma fachada de bravura. Quero que você se lembre. Ela respondeu lentamente, sua voz ressoando como um eco distante, reverberando entre os escombros da cidade em colapso. Você não pode salvar Anna se não enfrentar o que fez. A verdadeira natureza de suas palavras atingiu Alan como uma lâmina afiada. Memórias distorcidas brotaram em sua mente, confusas e dolorosas. Ele viu rostos que reconhecia, muitos deles marcados pela dor e pelo sofrimento. Cada um deles tinha um fio que o ligava, uma conexão que ele preferiria esquecer. Chega! Alan gritou, sua voz abafada pela cacofonia que o cercava. Eu não tenho que ouvir isso. Ela sorriu, o canto dos lábios se curvando em um gesto que misturava compaixão com tristeza. Oh, Alan, é exatamente por isso que você ainda está preso aqui. Não é apenas Anna que você precisa resgatar, é a sua alma. Desesperado, Alan desviou o olhar e se concentrou na luz que emanava de seu interior, ardente e pulsante.
Memórias de Ana surgiram em sua mente, cada risada, cada momento de alegria compartilhada. Mas a lembrança das decisões erradas, das palavras não ditas, também começava a emergir, envolta na neblina da dor e da culpa. Não deixe que isso consuma. Ele gritou, desafiando a figura como se suas palavras pudessem varrer a escuridão que parecia estar se fechando ao redor dele. Os olhos da figura brilharam intensamente, e Alan sentiu um tremor na estrutura do que restava daquele mundo. As vozes presas entre as sombras começaram a riscar lágrimas de desespero, clamando por liberação. Você é forte, mas sua força pode se tornar um fardo. A figura respondeu, agachando-se até o nível do chão, colapsando. O seu amor pode ser sua salvação ou sua condenação. O chão sob Alan começou a crepitar, fissuras se espalhando em uma dança macabra. Ele percebeu que precisava decidir se entregaria à escuridão que o cercava, se perderia na culpa ou se lutaria, mesmo quando a última essência de sua luz estivesse prestes a se apagar. Eu não vou desistir de Ana, ele declarou com a voz firme. O poder da luz dentro dele crescia, ressoando como um tambor distante que batia mais forte com cada momento. A figura hesitou. Um lampejo de dúvida cruzou seu olhar, mas logo foi substituído por um olhar de fúria. Então você não vê? Ela gritou, seu tom mudando, e as sombras ganharam vida, girando ao redor de Alan como serpentes famintas. Você está preso no mesmo ciclo de horror. O que você fará quando não houver fuga? Uma onda de sombras avançou, e Alan sentiu a escuridão envolvendo suas pernas como correntes, arrastando-o. Ele podia ouvir as vozes agora, momentos de suas próprias falhas ressoando, e cada grito o fustigava. Ele respirou fundo, concentrando-se na luz, no amor por Ana. Juntos, nós superaremos isso. Ele proclamou uma vez mais, mas já não tinha certeza. A figura girou seu capuz em direção a ele, e suas palavras deixaram a atmosfera pesada. Então venha, Alan. Venha enfrentar o que você realmente é. O chão tremulou, e uma nova fissura se abriu, engolindo as sombras e revelando uma passagem escura incapaz de conter o terror que se acumulara. O abismo parecia convidá-lo a entrar, prometendo respostas que Alan não queria saber, mas que poderia ser a única maneira de salvar Ana. O que você vai fazer agora? A figura murmurou, e a escuridão ao redor dela pulsava como um coração maligno. Alan hesitou um instante, olhando para a escuridão à sua frente e para Ana, presa nas garras do destino. A história deles ainda não havia terminado, mas para isso ele precisava alcançar o abismo. Ali nas profundezas das trevas as respostas esperavam por ele. Eu vou descobrir. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. E com isso, Alan deu um passo em direção à escuridão, sem saber o que o aguardava naquele reino de pesadelos. O que ele encontraria poderia ser ainda mais devastador do que imaginava. Alan se viu em meio a um caos pulsante, a escuridão dançando ao seu redor como se tivesse vida própria. As figuras encapuzadas agora se contorciam em uma celebração macabra, erguidas por um poder que o envolvia e desejava devorá-lo. O chão sob seus pés parecia desmoronar, mas ele mantinha o olhar fixo em Ana, que se debatia entre tenazes de sombra. Não, Ana, eu não vou deixar você. A voz de Alan rasgou o silêncio, e a luz interior que lhe restava se acendeu como uma chama desesperada. Ele lembrou dos momentos felizes, dos risos compartilhados e da coragem que pedirá à cidade. Esses lembrar-se não eram apenas memórias, eram o combustível que seu coração precisava para lutar. As vozes sussurrantes eram como facas, cortando sua determinação. Você não é forte o suficiente, Alan. Um sacrifício deve ser feito. A figura encapuzada zombava dele, rodopiando em meio às sombras como um maestro da tragédia. Mas Alan não podia desistir. Um turbilhão de emoções o envolveu: desespero, amor, e um desejo fervoroso de salvar não apenas Ana, mas todos os que haviam sido engolidos por aquela maldição. Ele se lembrou do que os segredos significavam. Não apenas a cidade, mas todos os habitantes eram interligados por um ciclo de dor. Era a hora de quebrar isso. Eu vou confrontar o que você é. Ele gritou, a voz ecoando em um misto de desafio e determinação. Com um passo decidido, avançou em direção às sombras, e ao fazer isso, a luz ao seu redor explodiu em um brilho ensurdecedor. O contraste era visceral. As figuras encapuzadas começaram a gritar, recuando diante da luz intensa que emanava de Alan. Viu as expressões de desespero nos rostos de seus alunos, amigos e todos aqueles que haviam desaparecido. Eu não vou permitir que vocês fiquem presos aqui. Ele ergueu a mão, sentindo um poder invadir seu ser, tornando-se um farol em meio à escuridão. Os braços de Ana se estendiam em sua direção, o olhar misturando esperança e desespero. Alan, por favor,
Rezava com lágrimas de pânico em seus olhos verdes, enquanto mais sombras se formavam ao seu redor, ameaçando cortá-la como lâminas afiadas. Pegue minha mão, gritou sua voz se firmando. O momento estava claro. Ele não era apenas um professor ou amigo, era a esperança de todos aqueles que foram rejeitados. Sem hesitação, Alan saltou em direção a Ana, um movimento de amor sem medidas, energizando cada fibra de seu ser. A luz o envolveu, como um abraço caloroso, enquanto seus dedos finalmente tocavam a mão de Ana. Assim que isso aconteceu, uma explosão de luz e calor era tão intensa que parecia consumir a escuridão que vinha contra eles. O vórtice sob seus pés parou, e o abismo começou a recuar. Juntos, nós vamos escapar, Alan gritou, sua determinação inabalável. A cidade, as sombras, tudo tremia ao redor deles, um eco de lamentos e gritos, um coro crescente de vidas aflitas buscando redenção. Em um último momento de desespero, a figura encapuzada tentou envolvê-los, mas a luz de Alan se transformou em uma onda poderosa que varreu as sombras, revelando os rostos angustiados dos perdidos e suas esperanças esmagadas. Com o movimento final, ele fez uma escolha: sacrificar a escuridão em nome da luz. As sombras foram esmagadas sob a pressão do amor e da coragem conflitantes. As figuras começaram a desaparecer, sendo consumidas pelo vácuo da luz. O abismo se abriu ainda mais forte, mas Alan e Ana resistiram ao chamado da escuridão. Não será assim. Você nunca vai nos ganhar. Alan gritou com todas as suas forças, e no calor da sua voz, a luz que emergia de seu ser explodiu em mil cores, um espetáculo de esperança. A figura encapuzada soltou um grito que reverberou pelo espaço, e Alan soube que a batalha estava chegando ao fim. Finalmente, com um último esforço, Alan puxou Ana em um impulso poderoso, e ambos foram envolvidos pela luz. A cidade tremeu, mas não desmoronou. A luz cercou-os e em um lampejo ofuscante partiram. Quando a claridade cedeu lugar à noite, os dois se encontraram de volta na cabana, a floresta ao redor calma e silenciosa. Alan olhou em volta, sentindo que a batalha estava finalmente terminada. As figuras encapuzadas desapareceram, e a cidade agora parecia tranquila. Mas os ecos do que havia acontecido ainda vibravam no ar. Ele sabia que os segredos de São Pedro do Sul não desapareceriam por completo. Havia histórias a serem contadas, memórias a serem lembradas. E com Ana ao seu lado, o peso do que acontecerá seria um lembrete constante do que é sacrificado em nome da verdadeira coragem. Vamos contar, Alan disse, apertando a mão de Ana, um gesto simples, mas poderoso. Precisamos que ninguém mais sofra. E assim, Alan e Ana deixaram a cabana, nunca mais permitindo que o medo da escuridão os paralisasse. Agora, eles eram os guardiões das histórias e segredos de São Pedro do Sul, prontos para dar voz ao que uma vez foi silenciado. Os novos dias brilhariam mais intensamente, pois na busca pela verdade, eles encontraram a luz que nunca poderia se apagar. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão gelar sua alma. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo assustador. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão de arrepiar. Somente verdadeiros fãs de terror sabem o quanto o apoio de vocês é importante.